Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos aqui mais uma vez com o coração alegre, feliz, satisfeito por ter o privilégio, eu vejo isso como privilégio, poder compartilhar com você da Palavra de Deus. Hoje no programa Palavra de Fé estarei falando sobre as conquistas da ousadia. Eu quero mostrar o que o Espírito Santo pode nos conferir para a gente realizar a obra do Senhor. Fique conosco, ouça essa palavra e Deus vai abençoar a sua vida. Vamos fazer a leitura de um versículo que está no capítulo 4 de Atos, o verso 13. Diz assim: Então, eles, vendo a ousadia, guarde essa palavra, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilhavam, ou se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Baseado nesse versículo, eu quero falar-lhes sobre o seguinte tema: as conquistas da ousadia. Todos nós que estudamos a Bíblia e que somos, de fato, seguidores de Jesus, precisamos compreender que o Espírito Santo é quem nos confere, quem nos dá a ousadia para exercer nosso ministério. Todos nós sabemos que a maior prioridade do cristão, pelo menos essa é o que a gente aprende no livro de Atos e no Novo Testamento, deve ser a verdadeira busca do Espírito Santo. Por quê? Porque é justamente o Espírito Santo que nos confere esse poder para a gente testemunhar da forma correta. Nós somos pentecostais, a nossa igreja, eu participo de uma igreja de cunho pentecostal, e uma das coisas que nós ensinamos e praticamos com muita veemência é essa busca do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai nos qualificar para o exercício pastoral, para o exercício ministerial. Uma pessoa cheia de Deus, especialmente uma pessoa renovada pelo poder da palavra através do Espírito Santo, é uma pessoa diferente. Aonde ele chega, ele faz diferença. E aqui nesse capítulo eu aprendo algumas verdades que eu quero compartilhar com vocês. Eu vejo aqui um homem chamado Pedro e um homem chamado João, que cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, é preciso lembrar que no capítulo 2, eles vão ser renovados e vão ser cheios do Espírito do Senhor, porque eles já serviam a Deus. Mas no capítulo 2 vai acontecer o que Jesus tinha dito. O que Jesus tinha dito? Vocês não se ausentem de Jerusalém sem que do alto vocês sejam revestidos. E no capítulo 2 você vê isso se cumprindo. A Bíblia diz que eles estavam reunidos e de repente um vento como veemente, impetuoso, enche toda aquela casa e de repente aquele grupo de galileus estão ali, falando em outras línguas. E é justamente por conta disso que nós somos chamados de pentecostais. Porque no dia de Pentecostes, uma das muitas festas que Israel comemorava, naquele dia era o dia de Pentecostes, Israel estava cheio, Jerusalém estava cheia, não é? Pelo menos 16 ou 17 nações ali estavam representadas, e Deus manifesta o poder do seu Espírito na vida dos crentes. E eles começam, a partir dali, a desenvolver um grande, um extraordinário ministério. E aí no capítulo 3 você vai ver João e Pedro, ou Pedro e João descendo ou subindo para a oração. Era aproximadamente, 3 horas, a Bíblia diz que era a hora nona, capítulo 3, versículo de número 1, diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora
da oração, a nona, aproximadamente 3 horas da tarde. E eles se encontram, ou eles passam por um rapaz que penso ter passado muitas vezes por eles, que era um coxo que ali mendigava e pedia esmolas. E aquele homem, como muitas outras vezes fez, pediu uma esmola. E Pedro, juntamente com João, para e diz o seguinte: olha, nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E para a glória e louvor do nome de Jesus, aquele homem levanta, aquele homem começa a caminhar e imagina o reboliço que foi em Jerusalém. Porque todos conheciam aquele rapaz, sabia que ele estava ali há muitos anos naquele estado. E por causa disso, Pedro e João é levado diante do Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era uma composição de 70 homens, que tinha poderes, inclusive, de decisão. E Pedro é levado com João diante daquele grupo, daquela composição de homens, e eles querem saber o seguinte: em nome de quem vocês fizeram esse milagre? Pedro e João poderiam ter saído pela tangente, se eles quisessem, eles apenas poderiam ter dito o seguinte: nós fizemos isso em nome do nosso Deus, o Pai de Abraão, nosso Deus Jeová. Mas ele vai colocar o dedo na ferida, porque é preciso lembrar que eles tinham matado Jesus. E esse grupo aqui teve participação, porque eles que forçaram a liderança responsável, não é? Que era Pilatos, o representante de Roma, foi forçado a condenar Jesus. E Jesus foi morto. Agora, Jesus tinha sido crucificado, mas havia já a notícia que Jesus tinha ressuscitado, muito embora eles tinham pago os soldados que estavam guardando o túmulo de Jesus, dizendo que era para dizer que o corpo foi roubado, mas agora, um homem que havia sido crucificado e que os discípulos estavam dizendo haver encontrado com ele, que ele tinha ressuscitado, agora fazia milagres em nome dele. E aí, amados, você vai ver Pedro usando uma ousadia que não é de homem. Não é humana. Ele vai usar uma ousadia que só Deus pode nos dar. E é sobre essa ousadia que eu quero falar. Vamos fazer um intervalo comercial e na sequência a gente mostra no segundo bloco essa ousadia na vida desses homens e que nós precisamos também ter na nossa. 1 minuto só. A paz do Senhor aos nossos irmãos, eu estou passando por aqui para lhe fazer um convite. Estaremos realizando nos dias 25, 26 e 27 de maio, esse mês, no templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Franca, na rua General Osório, 555 Estação, a 14ª Conferência Internacional de Missões. Nós temos vários missionários espalhados pelo mundo e através da nossa Secretaria de Missões, a SEMADEF, que tem como diretor o pastor Levi Duarte, nós estaremos realizando mais esse trabalho. Estaremos recebendo os nossos amigos pastores para ministrar a palavra do Senhor, não é? Pastor Cisaque Valadares de Rio Claro e também o meu amigo pastor Emanuel Barbosa, lá de São José dos Campos. Eu tenho certeza que serão dias de muita glória e que nós seremos impactados pelo poder da palavra. Na oportunidade também estaremos conferindo o trabalho, porque se trata de uma conferência e nós queremos fazer jus a um grande trabalho missionário que a Igreja em Franca realiza. Venha participar! Vai ser sempre à noite, a partir das 19h30. Até lá! Um abraço na paz do Senhor.
Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Eu estou falando sobre as conquistas da ousadia, baseado no capítulo 4 de Atos. E eu encerrei o primeiro bloco mostrando que a ousadia que Pedro e João apresentam aqui não é uma ousadia de homem. Ela é de Deus, ela é do Espírito Santo. Veja, o versículo 7 do capítulo 4 diz assim, ó, e pondo-os no meio perguntaram, com que poder e em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, e é aqui que está o segredo, queridos, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo e vós, anciões de Israel, ele vai dar o testemunho, não é? Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, olha a coragem, olha a ousadia, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está ação diante de vós. Essa é uma coragem que não é uma coragem humana. Essa não é uma ousadia, usando a palavra que eu destaco como tema da mensagem, do homem simplesmente. Quem dá isso para o homem? Deus, através da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. E aí, se você continuar lendo o versículo 11, Pedro vai ainda falar mais forte. Ele diz assim, ó, ele quem? Jesus, aquele a quem eles tinham crucificado. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. E diz mais, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Olha que testemunho lindo, minha gente. Então aqui eu quero mostrar a primeira conquista da ousadia. Qual é? A primeira conquista da ousadia é justamente o poder para testemunhar. Quem está cheio de Deus não tem medo de testemunhar de Jesus. Quem está cheio de Deus, ele fala de Jesus com coragem, com intrepidez. E o versículo que eu li como abertura da mensagem mostra isso. O versículo 13 diz assim, ó, então eles quem? O Sinédrio, essa composição de homens, não é? O sumo sacerdote, os sacerdotes, não é? Eles estavam ali reunidos. E aquele grupo de homens vão dizer o seguinte, versículo 13, então eles vendo a ousadia de Pedro e João, e informados que eram homens sem letras, e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Aleluia! Isso aqui me mostra que a capacidade de Pedro, a capacidade de João não era do seu conhecimento, não era fruto de muito estudo, não, tanto que eles mesmos, conhecendo aqueles homens, sabiam que eles não eram doutos, não eram homens com conhecimento profundo, eram homens simples. Precisa lembrar que eles eram pescadores antes de conhecer Jesus. 3 anos e meio havia se passado, Jesus havia gastado 3 anos e meio formando eles para que eles dessem continuidade à missão. Mas aqui, amados, há uma grande verdade, que todos nós que somos cristãos precisamos pensar. Há uma discussão, não é? Existe um grupo, o grupo que a gente chama de os cessacionistas, que dizem que o Espírito Santo não atua mais na igreja como atuava na igreja primitiva. Nós respeitamos quem acredita nisso, mas não concordamos. Jamais concordamos. E as igrejas pentecostais estão aí mostrando claramente. Eu sou de uma igreja pentecostal e se há uma coisa que eu acredito é no batismo com o Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas. E os números mostram claramente como que as igrejas evangélicas têm crescido, especialmente as pentecostais. Por quê? Por causa justamente desse poder sobrenatural que não é do homem. Homem simples se faz entendido.
Homens que às vezes não têm muita cultura, mas que são cheios de Deus e que conseguem mudar a vida de uma pessoa que um psicólogo não consegue mudar, que um terapeuta não consegue mudar, que uma pessoa, por mais instruída, não consegue mudar. Por quê? Porque ele não está lidando com ferramentas humanas, ele está lidando com o poder de Deus manifesto através da palavra e cheio do Espírito Santo. Essa é a diferença. Essa é a grande diferença que você precisa pensar. Quando você está cheio de Deus, você não tem vergonha, você não tem medo, você não se preocupa com o que as pessoas vão dizer. Eu vejo quantas pessoas fazendo piadinha, fazendo gracejo com a vida da gente. E daí? E daí? Para mim, quem está perdendo é as pessoas que fazem isso. Porque, na verdade, eu sei do quanto Deus tem sido bom para mim. Eu sei o quanto é gostoso, o quanto é poderoso ser cheio do Espírito Santo, ser movido pelo Espírito Santo, ser envolvido pelo poder do Espírito Santo. Conheço minhas limitações. Eu sei de pessoas muito mais qualificadas do que a gente. Conheço, às vezes até admiro. Mas não adianta simplesmente conhecimento se não tiver poder de Deus, se não tiver unção do Espírito Santo. Então, você precisa aprender a ser ousado no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá poder para quê? Para testemunhar. De quem? De Jesus. Essa é a grande lição desse capítulo 4, capítulo de Atos. Nós precisamos pensar sobre essa grande verdade. Eu vou fazer mais um intervalo comercial e no último bloco nós vamos fechar mostrando mais algumas coisas que eu considero importantes dentro desse capítulo. 1 minuto só e nós já voltamos com o programa Palavra de Fé. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Estou falando sobre as conquistas da ousadia. E eu encerrei o segundo bloco do programa mostrando o quanto Deus pode fazer através da vida de um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. A gente sabe, a gente ensina que o Espírito Santo, ele tem essa capacidade de nos fazer ousados. E o texto mostra isso. Mas veja só, o versículo de número posterior, versículo 14, do capítulo 4, diz assim, ó, e vendo estar com eles um homem que fora curado, e que não tinha de que dizer em contrário, todavia mandando sair fora do conselho, eles conferenciavam-se entre si, dizendo, que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e nós não podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, vamos ameaçá-los. Está escrito, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhe que absolutamente, eu quero que você preste atenção nisso aqui, que absolutamente não falassem
nem ensinasse no nome de Jesus. Sabe o que Pedro vai responder a eles, junto com João? O versículo 19 diz: respondendo, porém, Pedro e João, disse-lhes: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçavam mais e, não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. Se fosse na linguagem de hoje, né? Se fosse na linguagem de um carioca, ele dizia: vocês estão de brincadeira, né? Nós vamos deixar de pregar só porque vocês não querem que a gente fale do nome de Jesus. Pois vocês fiquem sabendo que nós não vamos parar de falar de Jesus. O que é isso, meus irmãos? Isso é ousadia. E aí está a segunda verdade que eu quero mostrar dentro da mensagem. Eu disse que a primeira, a ousadia que o Espírito Santo nos concede, a ousadia de testemunhar. Aqui eu vejo uma outra. A ousadia que leva-nos a colocar a nossa vida em risco se necessário. A ousadia que desafia a morte. É isso mesmo. Porque esses homens, eles estavam preparados, se fosse necessário, morrer. Como de fato, mais na frente vão morrer. João, segundo a história, não morreu de morte matada, ou seja, ele não foi assassinado, ele não foi morto, mas Pedro foi crucificado. E quando foi crucificado, diz a Bíblia, diz a Bíblia, não diz a história, porque não está escrito nas Escrituras, mas se você for estudar nos anais da história, você vai conhecer. Ele diz o seguinte: olha, eu não sou digno de morrer como meu Cristo. Se ele morreu na cruz, eu vou ser crucificado numa cruz, então me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como ele morreu. Isso é ousadia. Agora, eu tenho visto hoje muitas pessoas que têm vergonha de dizer que serve a Deus. Que cristianismo é este? Que cristianismo é esse que as pessoas têm vergonha de dizer que serve a Deus? Está faltando o quê? Ousadia. Está faltando o quê? Espírito Santo, meus irmãos. Não adianta. Olha, eu caminhando para o encerramento dessa mensagem, quero te falar para você uma verdade. Ser ousado é plantar uma semente de um fruto novo numa terra velha e incrédula. Isso é ser ousado. Digo mais, ser ousado é ver essa semente crescer, mesmo quando todos à sua volta duvidam que seja possível. Deixa eu trocar isso em miúdos. Você, às vezes, vê uma pessoa nociva à sociedade, uma pessoa que é problema para a polícia, para o Estado, para a família. Mas aí Jesus, através da palavra, cai no coração dessa pessoa. E essa pessoa começa a ser evangelizada por alguém cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. E o que é que acontece? Essa pessoa é mudada. Deus muda essa pessoa, Deus transforma essa pessoa, e essa pessoa de nociva à sociedade passa a ser uma pessoa ativa e, acima de tudo, abençoada e abençoadora. Que isso? Nada mais do que você semear através da ousadia concedida pelo Espírito Santo no coração de uma pessoa que só consegue mudar de fato de vida se o Espírito Santo estiver lá. Essa é a verdade. Eu vejo muitas pessoas querendo mudar de vida sem Deus. É muito difícil, irmão. É muito difícil dizer não para a nossa própria natureza. É difícil, quase impossível você conseguir dominar você mesmo pelos seus próprios desejos, pela sua própria vontade. Nós temos uma natureza perversa. Ela é tendente ao pecado. Ela nunca vai te buscar ou te levar a Deus. Pelo contrário, ela vai te afastar de Deus. Mas quando é que a gente consegue mudar de vida? É quando o Espírito Santo está presente na nossa vida. É quando nós recebemos esse poder da palavra e essa palavra começa a mudar a nossa vida, porque a palavra é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas, das medulas, e ela é apta, inclusive, para discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. Portanto, meus amados,
Seja ousado. Seja ousado, mas que a sua ousadia não seja para o mal, que a sua ousadia seja para o bem. E ousadia para o bem só pode ser conferida por Deus através do Espírito Santo. Essa é a mensagem que eu deixo para você. Pense sobre isso. Vamos orar sobre o tema e pedir essa ousadia ao Senhor. Falemos com o Pai. Pai querido, eu acabei de mostrar, Pai, que é possível sermos ousados através do Espírito Santo. Eu acabei de mostrar o exemplo de Pedro e João, que foram ousados, Pai, e testemunharam com intrepidez do Senhor. E ao mesmo tempo eles desafiaram a própria morte através do Espírito do Senhor. Pai, nos dê esse poder, nos dê essa graça, que nós também tenhamos esse comprometimento com o Teu reino de tal forma que nós estejamos prontos, Pai, para enfrentar o que der e vier em nome do Teu Filho Jesus. Ajuda, Senhor. Se nós precisarmos morrer para dar testemunho do Senhor, que o Senhor nos dê essa graça, esse poder, esse potencial, essa coragem, essa ousadia. Abençoa cada um dos nossos ouvintes do programa Palavra de Fé, que nós sejamos testemunhas, porque foi para isso que o Senhor nos deu o testemunho. Através do poder do Teu Espírito Santo, o Senhor nos fez testemunhas. Está escrito, recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Nos ajuda, Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé. A nossa alegria, a nossa satisfação é de poder ter esse privilégio de compartilhar com você a Palavra de Deus. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. Me despeço, lembrando sempre que Deus é que nos enriquece, a bênção dele nos enriquece e não acrescenta dores. Uma semana maravilhosa a você, a sua família, e até o próximo programa.